terminada a carreira, então ficou dessa forma. Eu finalizei com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei a carreira, ok? Agora vamos fazer a próxima carreira, passando para dentro da alça e fazendo um ponto baixo. Agora faço mais 3 correntes e na alça que tenho aqui ao meio, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço mais uma corrente e na próxima alça faço novamente mais um ponto alto. Então ficou dessa forma. Agora eu vou passar para a próxima alcinha que tenho na base, que separava aqui os blocos. Nessa alcinha eu faço mais um ponto alto. Passo para a próxima alça e faço um ponto alto, uma corrente na alcinha do meio. Faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço mais uma corrente, passo para a próxima alça e faço novamente um ponto alto. Vou para a alça que separava um bloco do outro e nela faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Vai ficar quase igual à carreira anterior, só que agora, entre os blocos, eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos ter 4 pontos altos. Entre cada um deles, nós fazemos um ponto alto. Passamos para a próxima alça, faço um ponto alto. E a partir daí, volto a fazer o bloco com 4 pontos altos, separados por uma corrente. Quando passo de um bloco para o outro, fazendo esse ponto alto aqui, que vai ficar ao meio, eu não faço corrente de separação. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda essa parte oval, sempre trabalhando os blocos de 4 pontos altos, separados por uma corrente, e entre os blocos eu faço um ponto alto. Depois de completar aqui toda essa parte oval e fazer o último bloco, eu faço uma corrente e aqui dentro do V eu vou trabalhar novamente a mesma sequência que fizemos aqui nas outras carreiras. Em cada alça que eu tenho aqui dos V's, eu faço um novo V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Passo para a próxima alça e faço novamente um novo V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu chegar aqui na próxima parte oval que tenho do tapete, vou trabalhar da mesma forma que fiz na outra parte oval, fazendo aqui em cima dos blocos, eu faço um novo bloco com 4 pontos altos. O primeiro ponto alto fica na primeira alça de base, depois eu faço mais 2 pontos altos dentro da alça do meio e faço o quarto ponto alto na última alça. Entre os pontos altos sempre vai haver uma corrente de separação. E entre os blocos, nessa alcinha aqui de base, que fica entre os blocos, eu vou fazer um ponto alto também, como fiz na outra parte oval. Completando essa parte oval, eu volto a trabalhar um V aqui dentro da alça de base de cada V. Os V's são formados por um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E quando eu fizer aqui o último bloco de base, para passar
aqui para a parte reta e começar a fazer o V, eu faço uma corrente de separação. Então, vou fazer essa mesma sequência. Quando eu terminar o último V, eu completo aqui a primeira parte oval, fazendo o último bloco e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, vou completar aqui e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, até agora o nosso tapete estará dessa forma. Até aqui nós temos 6 carreiras prontas. Para começarmos agora a 7ª carreira, eu vou fazer 3 correntes, vou saltar o próximo ponto alto que tenho aqui na base e nessa alcinha depois do ponto alto faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto próximo ponto alto que tenho na base, a corrente e no outro ponto alto faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto próximo ponto alto que tenho na base e no próximo faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, vou saltar a próxima corrente de base, o próximo ponto alto e na alcinha que tenho depois do ponto alto, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto o próximo ponto alto de base, a corrente e no outro ponto alto faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, salto o próximo ponto alto de base e no próximo faço um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer 2 alcinhas de 3 correntes em cima do bloco de 4 pontos altos e nesse ponto alto que tenho aqui ao meio, eu vou também ter uma outra alcinha, pulo esse ponto alto que tenho entre os blocos e faço um ponto baixo já no próximo bloco. Então, no final, em cada bloco, contando com esse ponto que nós temos aqui, separando um bloco do outro, nós vamos ter 3 alças, então, em cada bloco. O primeiro ponto baixo vai ficar no primeiro ponto de base do bloco. O segundo ponto baixo fica nessa alça que eu tenho no meio do bloco. O terceiro ponto baixo fica no quarto ponto do bloco. E depois eu faço novamente as 3 correntes e já prendo com ponto baixo já no primeiro ponto de base já do próximo bloco. Entre os pontos baixos vão ficando sempre 3 correntes, que vamos formar então uma carreira toda de alcinhas com 3 correntes. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui nessa parte oval, sempre fazendo as alcinhas de 3 correntes presas com um ponto baixo. Terminada a parte oval, ficará dessa forma, toda formada com alcinhas de 3 correntes e fiz o último ponto baixo aqui no último ponto alto que tenho na base da parte oval. Para passar agora para a parte reta, eu vou fazer as 3 correntes, passo para a alça que tenho no próximo V e faço um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntes e na alça que tenho no próximo V, faço um ponto baixo. Vou fazer da mesma forma por toda essa parte reta, até chegar
aqui novamente no último V. Quando eu chegar no último V, eu faço as 3 correntes e passo pro primeiro ponto alto que tenho na base da parte oval, prendendo com um ponto baixo, e faço a mesma sequência de alcinhas de 3 correntes. Vou completar a outra parte oval e depois faço a outra parte reta e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, vou completar toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Terminando aqui toda a parte reta, agora já estou aqui no último V que eu tenho na base. Então, a partir daqui, eu faço novamente as 3 correntes. E no primeiro ponto alto que tenho na base aqui da parte oval, faço um ponto baixo. Faço as 3 correntes, vou saltar uma corrente de base, um ponto alto, e nessa alcinha que tenho aqui no meio do bloco, faço um ponto baixo. Faço novamente as 3 correntes, salto um ponto alto na base, uma corrente no próximo ponto alto, faço o ponto baixo. Agora faço as últimas 3 correntes e vou na primeira corrente que iniciei a carreira e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Então, ficamos aqui na parte oval com 20 alcinhas em cada uma das partes. Então, eu terei em uma parte oval e na outra 40 alcinhas. E na parte reta, em cada uma das laterais, ficam 26 alcinhas. Então, serão ao todo 52 alcinhas nas partes retas e 40 alcinhas contando com as 2 partes ovais. Ao todo, então, nessa carreira, nós teremos 92 alcinhas formadas por 3 correntes e sempre presas com um ponto baixo, ok? Agora, nós vamos fazer uma outra carreira também de alcinhas, da mesma forma. Eu passo para a próxima corrente que tenho na base, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui dentro da alça, eu faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 3 correntes, na próxima alça de base, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, na próxima alça de base, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, na próxima alça de base, faço um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo as alcinhas com 3 correntes, presas com um ponto baixo na próxima alça de base. E finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Vou completar minha carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Nós temos então aqui formadas 2 carreiras com alcinhas de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo. Para fazermos agora a próxima carreira, eu vou passar para dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixo. Agora faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 4 pontos altos.
Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou alongar um pouco essa laçada, retiro a agulha, venho aqui na segunda corrente, introduzo a agulha, pego novamente aqui a primeira alça e conduzo ela aqui por dentro, formando um ponto pipoca. Agora vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça de base e trabalho 5 pontos altos. Alongo um pouquinho a laçada, retiro a agulha, volto aqui no primeiro ponto alto, pego novamente a laçada que está no 5º ponto alto e conduzo ela aqui por dentro, formando o ponto pipoca. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça de base e faço novamente os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando em cada alça de base um ponto pipoca e depois faço 2 correntes de separação. Vou fazer a mesma sequência então por toda a carreira e finalizar então com um ponto baixíssimo na corrente que eu tenho aqui no alto do primeiro ponto pipoca. Vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira já finalizada, eu finalizei com ponto baixíssimo aqui no alto do primeiro ponto pipoca que iniciamos. Então, eu tenho a parte oval, ficou assim, e aqui toda a parte reta do nosso tapete. Agora, antes de começarmos a próxima carreira, eu vou fazer umas marcações aqui em nosso tapete. Eu tenho a nossa agulha aqui posicionada no primeiro ponto pipoca que tínhamos iniciado a carreira. Então, voltando para trás, eu vou contar 5 alças que eu tenho aqui na base. Então, eu conto a primeira alça, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa 5ª alça, eu vou colocar um marcador para me marcar aqui a posição que vai ficar agora diferenciado na carreira. A partir do marcador, nas próximas alças, eu vou contar 20 alças. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vou ficar com essas 20 alças aqui separadas e na próxima eu coloco um marcador. Então, ficou assim. Aqui eu tenho separado, então, toda a parte oval. Vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Então, a partir do marcador, eu vou contar 24 alças pela parte reta. E quando eu chego aqui na próxima alça, eu coloco um outro marcador. Então, se eu contar de um marcador ao outro, eu terei 26 alças. A partir do marcador, eu conto novamente mais 20 alças que vão ficar vazias aqui na parte oval e coloco mais um marcador. E se eu contar novamente aqui, desse marcador, do último marcador até o primeiro, nessa parte reta aqui, eu terei novamente 26 alças, ok? Então, separado aqui a parte reta da parte oval, eu volto aqui na minha agulha,
passo aqui por dentro da próxima alça e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e agora trabalho mais 2 pontos altos, formando assim um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência de bloquinhos de 3 pontos altos em cada alça de base, separados por uma corrente, até a última alça que eu tenho aqui antes do marcador. Então, vou completar essa sequência aqui e quando chegar aqui na última alça, eu faço junto com você. Feita então aqui a parte oval, eu vou para a última alça de base antes do marcador. Então, faço os 3 pontos altos. Até agora, então, estará dessa forma. Chegando aqui na alça do marcador, a partir daqui, eu já não faço mais corrente de separação. Então, vou tirar o meu marcador daqui. A partir dessa alça aqui, eu vou trabalhar os 3 pontos altos em cada alça de base, passo para a próxima e faço novamente mais 3 pontos altos sem fazer nenhuma corrente de separação. Passo para a próxima alça de base e faço novamente 3 pontos altos. Vai ficando então dessa forma. Eu vou trabalhar então os blocos agora com 3 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente de separação entre os blocos, por toda essa parte reta aqui do nosso tapete, até chegar ao próximo marcador. Quando chegar na alça do marcador, eu trabalho novamente o bloco, sem fazer corrente de separação, vou passar para outra alça e a partir daí eu começo a fazer os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, até chegar novamente no próximo marcador, onde eu começo novamente a trabalhar os blocos sem corrente de separação entre eles. Então, na parte oval, eu vou trabalhar os blocos com 3 pontos altos, um bloco em cada alça de base, sempre separados por uma corrente. Nas partes retas do tapete, eu vou trabalhar os mesmos blocos de 3 pontos altos, um em cada alça de base, mas não faço nenhuma corrente de separação entre eles. Quando eu chego aqui, para completar a carreira, a partir do marcador, eu começo novamente até o marcador, eu faço o bloco sem nenhuma corrente de separação e a partir daqui eu volto a fazer os blocos em uma corrente de separação e vou finalizar a carreira aqui na segunda corrente que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira finalizada, ficou dessa forma, ok? Agora, nós vamos fazer uma carreira trabalhando da mesma forma. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui a próxima alça. Chegando na alça,
eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a parte oval. Nas alcinhas aqui de base da parte oval, eu sempre vou trabalhar o bloco com 3 pontos altos e fazer novamente uma corrente de separação. Quando eu chego aqui, a partir dos blocos que eu não tenho corrente de separação, nesse espaço entre eles, eu continuo a fazer então os 3 pontos altos e a trabalhar sem nenhuma corrente de separação. Então, por toda a lateral, no espaço que tenho aqui entre os blocos, eu trabalho novamente um bloco de 3 pontos altos, passo para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. E não faço nenhuma corrente de separação entre eles. Aqui nas partes ovais, onde eu tenho aqui a corrente de separação, então nessa parte aqui eu continuo a trabalhar então os blocos com 3 pontos altos e uma corrente de separação. Vou fazer então a mesma sequência por toda a carreira e depois vou finalizar a carreira na terceira corrente que iniciamos. Vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, até agora o nosso tapete estará dessa forma. Puxando aqui dá para você observar a lateral e aqui nós temos a parte oval. Eu vou fazer mais 2 carreiras trabalhando da mesma forma. Aqui na parte oval, eu trabalho os blocos sempre fazendo uma corrente de separação. E na parte reta, eu vou trabalhar os blocos no espaço que eu tenho aqui entre os blocos, porque aqui eu não tenho corrente de separação. Então, vou trabalhar mais 2 carreiras da mesma forma. Nós temos até agora aqui 2 carreiras de bloquinhos e vou fazer mais 2, trabalhando da mesma forma que estamos fazendo até agora e volto mostrando para você como ficará. Finalizadas as 4 carreiras, então estará dessa forma. Nós temos aqui 4 carreiras feitas todas com bloquinhos de 3 pontos altos. Até aqui nós temos 13 carreiras. Eu finalizei a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei a carreira. Então, eu vou desmanchar essa última laçada aqui, esse último ponto baixíssimo. Vou deixar ela solta aqui na agulha. Pego o meu fio pink, introduzo a agulha aqui na terceira corrente, faço uma pequena dobra aqui com o fio pink, conduzo ele então aqui por dentro, finalizando a carreira com o fio pink. Vou vir aqui por trás, pegar a sobra do fio pink com o fio que eu estava trabalhando antes, que é o fio natural, e vou fazer 3 nós aqui atrás, bem firmes, sempre com a agulha aqui na laçada, para que ela não se desmanche. Feitos os 3 nós, eu vou cortar a sobra do fio pink e corto o fio natural. Então, volto aqui na frente e tenho aqui uma laçada, então, já com o fio pink. Vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, eu faço
um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Vou para o próximo ponto de base, faço mais um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Aqui na corrente, faço da mesma forma, pego apenas a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base e pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Eu finalizei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Agora vou fazer uma outra carreira utilizando o barbante natural, trabalhando da mesma forma. Então, vou desmanchar esse último ponto baixíssimo que fiz, coloco a laçada do último ponto baixo de volta na agulha, vou introduzir a minha agulha pelo primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, pego o fio natural, dobro um pedacinho dele, coloco ele aqui na agulha e passo por dentro, fazendo a laçada então para finalizar a carreira com o fio natural. Agora volto o trabalho aqui por trás. Agora eu vou pegar a ponta do fio natural mais o fio pink e vou amarrar um ao outro, fazendo 3 nós. Sempre deixando a agulha aqui na laçada, porque depois senão essa laçada se solta quando você for fazer o nó. Então faço os 3 nós e agora corto o excesso do fio natural e corto o fio pink, retirando ele daqui do trabalho. Volto aqui na frente. Então, fiquei com a carreira finalizada, já com a laçada aqui com o fio natural. Agora, vou fazer uma corrente e no próximo ponto de base, eu trabalho um ponto baixo, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. Passo para o próximo ponto de base e faço novamente um ponto baixo, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. Passo para o próximo ponto de base, faço novamente um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, trabalhando apenas na alça de trás do ponto de base. Quando eu completar essa carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras trabalhando da mesma forma. Então, vou fazer essa carreira com fio natural, a próxima faço novamente com fio pink e depois mais uma com fio natural. Então, vou fazer essa carreira, faço mais 2, quando eu voltar, eu já voltei então essas 4 carreiras aqui trabalhadas sempre da mesma forma, trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base e apenas na alcinha de trás do ponto de base. Aqui por trás, vai ficando dessa forma, você vai ficando com os nozinhos aqui atrás, mas o seu fio já vai ficando já com acabamento, ok? Então, vou completar essa carreira, faço a terceira usando o fio pink e a quarta será utilizando novamente o fio natural. Então, volto já mostrando para você essas outras 2 carreiras também já prontas. Terminada aqui a nossa 4ª carreira de ponto baixo, nós ficamos então com a primeira carreira feita com fio pink, a segunda com fio natural, a terceira novamente com pink e a quarta novamente com fio natural. Cada uma dessas 4 carreiras foram feitas com um ponto baixo em cada ponto de base e sempre trabalhando apenas na alcinha de trás para termos
esse efeito aqui com um pequeno relevo aqui entre as carreiras, ok? Agora eu vou voltar novamente a trabalhar com fio pink. Vou trocar o meu fio aqui da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Então, eu desmancho esse último ponto baixíssimo. Essa aqui é só uma forma também de trocar os fios, mas que você também pode só cortar e arrematar depois. Mas fazendo dessa forma, você já vai trabalhando com cores diferentes e quando finalizar o seu tapete, já não tem nenhum fio para ser arrematado. Eu faço os 3 nós aqui atrás, corto a ponta de sobra aqui do fio pink e corto o fio natural, retirando ele aqui do trabalho. Agora passamos a trabalhar com o fio pink. Eu vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora eu volto a trabalhar pegando sempre as 2 alças que tenho aqui no ponto de base. Então, vamos trabalhar agora a carreira normalmente, como sempre trabalhamos. Trabalhando pontos, sempre pegando as 2 alças aqui do ponto de base. Então, fiz 3 pontos baixos, 4, 5 e 6, trabalhando sempre um ponto baixo em cada ponto de base. Agora vou fazer uma alça com 13 correntes. Feitas as 13 correntes, eu vou saltar 5 pontos de base e no 6º ponto eu faço um ponto baixo. Agora faço mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, completando assim um bloquinho de 6 pontos baixos. Então ficou dessa forma. Aqui eu tenho um bloquinho de 6 pontos baixos, 13 correntes ao meio e depois novamente 6 pontos baixos. Agora vou fazer novamente mais 13 correntes. Feitas as 13 correntes, eu salto novamente 5 pontos de base e no 6º faço um ponto baixo. Agora faço mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Tenho novamente aqui então um bloquinho de 6 pontos baixos. Agora faço novamente 13 correntes. A partir daqui eu vou começar a saltar apenas 4 pontos de base. Salto 4 pontos de base, faço o ponto baixo e faço mais 5 pontos baixos para completar o bloquinho, que sempre serão de 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, faço novamente 13 correntes. Salto 4 pontos de base e no 5º
faço ponto baixo. Então vai ficar dessa forma. Aqui eu saltei nas primeiras 2 alças, saltei 5 pontos de base. A partir daqui eu vou saltar apenas 4 pontos de base. Eu vou fazer toda essa mesma sequência por todo o tapete, saltando sempre 4 pontos de base aqui de distância, para prender uma ponta da outra na alça. Quando eu chegar na outra parte oval, eu vou fazer apenas uma alça, saltando novamente 5 pontos de base, e de todas as outras dessa carreira do nosso tapete, eu vou saltar sempre 4 pontos de base. Então, nós teremos no final 3 alças, onde vamos saltar 5 pontos de base. Eu fiz 2 aqui ao começo, vou fazer uma na outra parte redonda do tapete, e todas as outras alças serão feitas sempre saltando apenas 4 pontos de base. Eu vou completar a carreira e volto então finalizando ela com você.